As tias do meu namorado exigiram um pedido de casamento, e ele me humilhou, com uma resposta seca. A casa da família Tavares estava iluminada como um cenário de filme natalino. Luzes pisca-pisca envolviam as janelas, a mesa farta transbordava. Chester, farofa, arroz à grega e a tradicional rabanada da Dona Zuleide. Eu ajustei o vestido vermelho pela terceira vez antes de entrar, respirando fundo. Era nosso primeiro Natal com toda a família reunida desde a pandemia, e eu precisava, causar uma boa impressão. Henrique estacionou o carro e mal olhou para mim antes de descer. 3 anos de relacionamento, e ele continuava com aquela frieza que eu insistia em chamar de maturidade. Ele é assim mesmo, centrado. Eu costumava dizer às minhas amigas quando elas apontavam a falta de gestos românticos, a ausência de surpresas, o silêncio constante. Você está linda, ele disse, mais por obrigação do que por desejo. Sorri de volta, segurando firme a travessa de pavê que havia preparado. Pelo menos minha sobremesa seria um sucesso. A porta se abriu antes mesmo de batermos, e tia Márcia apareceu com os braços abertos e um sorriso largo demais. Olha quem chegou, a nora preferida, ela exclamou, me envolvendo num abraço apertado que cheirava a perfume doce e vinho. Henrique recebeu apenas um tapinha no ombro. Entramos na sala onde a família já estava espalhada. Tia Ivane no sofá com um copo de champanhe, Dona Zuleide na cozinha dando os últimos retoques, primos adolescentes grudados nos celulares e o pai de Henrique, seu Mário, assistindo ao jogo de fim de ano com o volume no último. Bruna, meu amor, você trouxe pavê? Perguntou Dona Zuleide, surgindo da cozinha com as mãos na cintura. Eu já fiz também, mas o seu deve estar melhor. Você tem mão boa para doce. Sorri, modesta. Imagina, Dona Zuleide, o da senhora é imbatível. Henrique se afastou sem dizer nada, indo direto ao lado do pai. Fiquei ali, sozinha por um momento, até tia Ivane me chamar para sentar ao lado dela. Vem cá, querida. Me conta como anda a escola. Ainda dando aula para os meninos bagunceiros? Ainda sim, respondi sentando-me. Mas eu gosto. Literatura tem esse poder de alcançar até os mais resistentes. Que coisa linda. Ela suspirou, levando a mão ao peito de forma teatral. Uma professora na família. Isso é tão nobre. Eu sabia que por trás do elogio havia uma pontada de condescendência. Para elas, ser professora era bonito, mas não era suficiente. Não comparado a ser esposa de um engenheiro civil bem-sucedido. O jantar começou com toda a pompa tradicional. A mesa estava impecável. As conversas fluíam entre risadas e fofocas sobre vizinhos que eu mal conhecia. Eu mastigava devagar, observando Henrique do outro lado da mesa. Ele estava entretido numa conversa técnica com o primo sobre construção civil. Não me incluiu uma vez sequer. Então veio a sobremesa. E com ela, o champanhe. Tia Márcia ergueu a taça, o rosto já avermelhado pelo vinho. Um brinde, ela anunciou. E todos a acompanharam. A família reunida, a saúde e... Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Henrique, aos novos casamentos que estão por vir. Risadas, olhares cúmplices. Meu estômago apertou. E aí, Henrique? Provocou tia Ivane, cutucando-o com o cotovelo. Quando você vai pedir essa moça em casamento? Vocês já moram juntos, né? Tá esperando o quê? O silêncio que se seguiu foi pesado. Senti todos os olhos sobre nós. Sorri, tentando parecer descontraída, esperando que Henrique dissesse algo como no tempo certo ou quando for a hora certa. Algo gentil, algo que me protegesse. Mas ele respirou fundo, olhou para mim com aqueles olhos escuros, vazios de calor, e disse: Vamos com calma, né? Não é porque tá do meu lado que é certeza de casamento. O mundo parou. As tias ficaram sem graça. Dona Zuleide baixou os olhos para o prato. Tia Ivane murmurou um ai meu Deus, quase inaudível. Eu quis evaporar, desaparecer, me desfazer como espuma de champanhe. Engoli seco, mantive o sorriso esculpido no rosto e levantei minha taça. É verdade, minha voz saiu firme, mas meu peito estava em chamas. Cada coisa no seu tempo. Ninguém brindou de verdade. O clima azedou como leite esquecido no sol. Terminei minha sobremesa em silêncio, enquanto Henrique voltava a conversar como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de me humilhar na frente de toda a família dele. Quando finalmente saímos, já passava da meia-noite. Entrei no carro sem dizer uma palavra.
Henrique ligou o motor, ajustou o retrovisor e perguntou com a mesma frieza de sempre: Você está chateada? Olhei pela janela. As luzes de Natal já estavam se apagando pelas casas. Não, menti. Mas por dentro, algo havia se rompido. E pela primeira vez em 3 anos, eu me perguntei: o que diabos eu ainda estou fazendo aqui? Os dias seguintes ao Natal foram uma tortura silenciosa. Henrique continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo, tomava seu café preto sem açúcar, beijava minha testa mecanicamente e saía para o escritório. Eu ficava ali, na cozinha do nosso apartamento alugado em Itatiba, segurando a xícara de café com leite que esfriava entre meus dedos, me perguntando se eu estava enlouquecendo. Tentei conversar. 1 vez, 2. Na terceira, minha voz saiu embargada. Henrique, você percebe o quanto me machucou naquele jantar? Ele estava no sofá, navegando no celular. Nem ergueu os olhos. Bruna, as pessoas estão sensíveis demais hoje em dia. Foi só uma brincadeira. Brincadeira? Repeti, incrédula. Você me humilhou na frente da sua família inteira. Ele suspirou. Aquele suspiro cansado de quem acha que está lidando com uma criança birrenta. Você está exagerando. Ninguém levou a sério. Ninguém levou a sério. Minhas mãos tremeram. Minha dor não era válida. Minha humilhação era exagero. Eu quis gritar, jogar o celular dele pela janela, sacudir aquele homem até ele sentir uma fração do que eu estava sentindo. Mas não fiz nada. Apenas voltei para o quarto e chorei no banheiro com o chuveiro ligado para abafar o som. As aulas voltaram na 2ª semana de janeiro. Eu mergulhei no trabalho como quem se afoga em terra firme. Meus alunos do 2º ano estavam estudando Machado de Assis, e eu me vi explicando Dom Casmurro com uma intensidade nova. A grande questão não é se Capitu traiu ou não, eu disse caminhando entre as carteiras. A grande questão é, por que Bentinho precisa tanto acreditar que foi traído? O que isso diz sobre ele? Uma aluna levantou a mão. Jéssica, menina esperta de olhos atentos. Professora, acho que ele não confiava nela porque ele mesmo não era confiável. Engoli seco. Exatamente, Jéssica. Muitas vezes projetamos nos outros aquilo que carregamos dentro de nós. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça o resto do dia. Projetamos nos outros aquilo que carregamos dentro de nós. Naquela noite, Henrique chegou tarde. Disse que teve reunião com o cliente. Eu estava corrigindo provas na mesa da sala quando ele entrou. Jogou a mochila no sofá e foi direto para o banho. O celular dele ficou ali, virado para cima, a tela iluminando de tempos em tempos. Eu nunca fui de mexer nas coisas dele. Confiança era sagrada para mim. Mas algo, talvez intuição, talvez desespero, me fez levantar. Caminhei até a mochila. Peguei o celular. Não tinha senha. Ele nunca teve senha. Abri o WhatsApp. E foi como levar um soco no estômago. Karine era o nome que aparecia no topo das conversas. Engenheira na mesma empresa. Eu a conhecia de vista. Tinha até ido num churrasco onde ela estava. Morena, alta, sorriso fácil. Henrique sempre dizia que era só colega. Desci a conversa com o coração batendo nos ouvidos. Karine. E aí? Conseguiu se livrar da cobração? Henrique. Sim, graças a Deus. Família é foda, né? Ficam enchendo o saco pra casar. Karine. Ela já está se achando esposa, kkk. Henrique. Pois é. Tem que segurar as pontas por enquanto. Mas logo logo eu resolvo isso. Minha visão ficou turva. As letras dançavam na tela. Logo logo eu resolvo isso. Eu era um problema a ser resolvido. Um peso. Um incômodo. Continuei lendo, mesmo que cada palavra fosse uma lâmina. Karine, você é muito bonzinho. Eu no seu lugar já teria terminado. Henrique, calma, vai ter hora certa pra tudo. Por enquanto é conveniente. Conveniente. 3 anos de relacionamento. 3 anos de planos. De sonhos que eu alimentava sozinha. De esforço para ser a mulher que ele precisava. E eu era apenas conveniente. Ouvi o chuveiro fechar. Rapidamente, coloquei o celular de volta no lugar exato. Voltei para a mesa, as provas borradas diante dos meus olhos. Henrique saiu do banheiro de toalha, o cabelo molhado pingando no chão. Você não vai dormir? Perguntou. Daqui a pouco, respondi, a voz saindo estranhamente calma. Ele deu de ombros e foi para o quarto. Fiquei ali, sozinha na sala, com o silêncio gritando nos meus ouvidos. Mas dessa vez, o grito não era de dor, era de algo novo.
Algo que começava a crescer no meu peito como uma raiz quebrando o concreto. Raiva. Não a raiva explosiva, descontrolada, mas a raiva fria, lúcida, estratégica. Eu não ia confrontá-lo. Não ainda. Não ia chorar, implorar ou me humilhar mais. Ia planejar, ia me preparar. E quando chegasse a hora, ia sair desse relacionamento não como vítima, mas como vencedora. Abri meu notebook. Criei uma pasta oculta. Comecei a anotar datas, conversas, comportamentos. Comecei a separar digitalmente o que era meu e o que era dele. Mudei minha senha do banco. Marquei consulta com uma terapeuta. E pela primeira vez em semanas, sorri. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de guerra. Logo, logo eu resolvo isso. Pensei, ecoando as palavras dele. Mas quem ia resolver seria eu. Fevereiro chegou com o calor sufocante típico do interior paulista. As aulas estavam a pleno vapor, e eu me tornei uma mestra em fingir normalidade. Sorria para Henrique no café da manhã, perguntava sobre o dia dele. Até iniciava conversas banais sobre o trânsito ou o noticiário. Ele não desconfiava de nada. Afinal, eu sempre fui a namorada compreensiva, a que engolia sapos e seguia em frente. Mas por trás da máscara, eu estava construindo minha saída. A terapia com doutora Helena tinha começado há 3 semanas. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de armação vermelha e um olhar que parecia ler através das minhas mentiras. Bruna, você está planejando uma vingança ou uma libertação? Ela perguntou numa das sessões, cruzando as pernas e me observando com atenção. Fiquei em silêncio. A pergunta me pegou desprevenida. Não sei, admiti finalmente. Talvez as duas coisas. A vingança te dará satisfação momentânea. A libertação te dará paz duradoura. Pense nisso, pensei. Mas concluí que eu podia ter ambas. Só precisava ser inteligente. Comecei guardando dinheiro. Não muito para não levantar suspeitas, mas o suficiente. Transferia pequenas quantias para uma conta digital que abri em segredo. Cada depósito era um tijolo na ponte que me levaria para longe dali. Separei meus documentos, minhas fotos, meus livros. Tudo que era genuinamente meu foi mentalmente catalogado. Henrique não percebia. Ele estava ocupado demais com o trabalho. E com Karine, imagino. Continuei monitorando as mensagens dele. Não por masoquismo, mas por estratégia. Precisava saber o terreno que estava pisando. As conversas entre eles tinham se tornado mais frequentes, mais íntimas. Piadas internas, emojis sugestivos, planos para tomar uma cerveja depois do trabalho. Uma parte de mim queria confrontá-lo, jogar o telefone na cara dele e sair batendo a porta. Mas eu sabia que isso só me faria parecer histérica, descontrolada. Eu seria a louca, a que surtou do nada. E ele sairia como vítima. Não, eu precisava virar o jogo de forma que ele não tivesse como se defender. Foi então que tive a ideia das tias. Tia Márcia me ligou numa tarde de sábado. Eu estava na sala, lendo A Hora da Estrela, quando o telefone tocou. Bruninha, quanto tempo, minha filha? Como você está? Sua voz era doce, quase maternal. Irônico, considerando que ela tinha participado ativamente da minha humilhação. Oi, tia Márcia. Estou bem. E a senhora? Ah, você sabe. A vida de sempre. Olha, eu estava pensando... Que tal você vir tomar um café aqui em casa? Faz tempo que a gente não conversa direito. Sorri. A isca havia sido lançada. E ela mesma mordeu. Adoraria, tia. Que dia serve para a senhora? Fui visitá-la na terça-feira seguinte. Sua casa cheirava a bolo de fubá e café fresco. Ela me recebeu com abraços efusivos e me guiou até a varanda, onde já havia preparado a mesa com toalha de renda e porcelana antiga. Eu me senti tão mal depois do Natal. Ela começou, antes mesmo de eu sentar. Aquilo que o Henrique disse foi muito grosseiro. Fiquei pensando em você, coitada. Coitada. A palavra me irritou, mas mantive o sorriso. Ah, tia, eu entendo. Ele estava nervoso, sabe como é. Nervoso, nada. Ela rebateu, servindo o café. Homem tem que saber honrar a mulher que está ao lado dele. Meu falecido esposo, Deus o tenha, nunca me desrespeitou em público. Deixei o silêncio trabalhar por mim. Bebi um gole de café. A senhora tem razão. Concordei suavemente. Mas às vezes eu me pergunto se... Pausei, como se estivesse medindo as palavras. Se ele realmente enxerga futuro comigo, sabe? Tia Márcia se inclinou, os olhos brilhando. Fofoca fresca era seu combustível. Por que você diz isso, minha filha?
Ah, é só impressão minha. Ele anda muito distante. Chega tarde do trabalho quase todo dia. Sempre com desculpas de reunião, projeto, cliente. Olhei para minha xícara, deixando a insegurança aparecer. Eu confio nele, claro. Mas, às vezes a gente sente, né? A expressão dela mudou. A compaixão deu lugar à indignação. Reunião todo dia? Que reunião é essa? Olha, Bruna, vou te falar uma coisa. Mulher tem intuição. Se você está sentindo, é porque tem algo errado. Não, tia. Eu não quero pensar mal dele. Não estou dizendo para pensar mal. Estou dizendo para ficar de olho. Homem que não valoriza não merece. Saí de lá com a semente plantada. Tia Márcia era a rainha da fofoca familiar. Em questão de dias, Dona Zuleide e tia Ivane já teriam ouvido a versão dela da história. E quando Henrique fosse questionado, ele não teria respostas convincentes. No caminho de volta para casa, parei num sinal vermelho. Olhei meu reflexo no retrovisor. Meus olhos estavam diferentes, mais duros, mais determinados. Doutora Helena tinha perguntado se eu buscava vingança ou libertação. Agora eu sabia a resposta. Eu buscava justiça. E justiça, quando bem executada, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Peguei o celular e abri o calendário. O aniversário de Henrique seria em 3 semanas. Um churrasco com família e amigos, segundo ele já havia mencionado. Perfeito. Marquei a data com uma estrelinha. Seria o palco ideal para meu último ato. As 3 semanas que antecederam o aniversário de Henrique foram as mais longas e, paradoxalmente, as mais rápidas da minha vida. Cada dia era uma atuação, cada sorriso, uma mentira ensaiada. Eu me tornei uma personagem no meu próprio relacionamento, e a ironia disso não me escapava enquanto ensinava Fernando Pessoa aos meus alunos. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Recitei em sala, minha voz ecoando entre as carteiras. Alguém pode me dizer o que isso significa? Jéssica levantou a mão novamente. Aquela menina tinha uma percepção assustadora. Acho que significa que a gente esconde o que sente de verdade, professora. Tipo, a gente sorri por fora, mas está morrendo por dentro. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Será que ela sabia? Será que minha máscara estava tão transparente assim? Exatamente, Jéssica. O fingimento como forma de sobrevivência emocional. Naquela noite, Henrique chegou mais cedo. Ele estava de bom humor, algo raro. Até me abraçou por trás enquanto eu preparava o jantar, plantando um beijo no meu pescoço. Está animada para o churrasco de sábado? Perguntou. Continuei mexendo o molho, controlando cada músculo do meu rosto. Claro, vai ser legal. Minha mãe disse que vai fazer aquela farofa especial que você gosta. E chamei a galera do escritório também. Vai estar cheio. A galera do escritório. Karine estaria lá. A bile subiu na minha garganta, mas engoli de volta junto com meu orgulho. Que bom. Vai ser uma festa bonita. Ele me soltou e foi para a sala, satisfeito com minha docilidade. Eu respirei fundo, as mãos tremendo levemente sobre a colher de pau. A terapia daquela semana foi intensa. Doutora. Helena me olhava com preocupação enquanto eu relatava meus planos. Bruna, você tem certeza de que quer fazer isso publicamente? Ela perguntou, tirando os óculos para me encarar melhor. Não seria mais saudável simplesmente terminar o relacionamento e seguir em frente? Eu preciso disso. Respondi, firme. Preciso que ele sinta uma fração do que eu senti naquele Natal. Preciso que todos vejam quem ele realmente é. E depois? O que vem depois dessa exposição? Fiquei em silêncio. Não tinha pensado no depois. Só no durante. Liberdade. Murmurei finalmente. Depois vem a liberdade. Ela suspirou, colocando os óculos de volta. Só tome cuidado para que essa vingança não consuma você mais do que o relacionamento já consumiu. Suas palavras ficaram comigo, mas não mudaram minha decisão. No dia do aniversário, acordei cedo. Henrique ainda dormia quando saí da cama, e fui até meu esconderijo secreto. Uma caixa de sapatos no fundo do guarda-roupa, atrás dos casacos de inverno que nunca usávamos em Itatiba. Dentro dela, estava tudo o que eu havia preparado. Uma aliança de bijuteria que comprei numa loja de R$10, uma caixinha de veludo que achei numa loja de artesanato, e o bilhete. Aquele bilhete que reescrevi pelo menos 20 vezes até chegar na versão perfeita. Peguei o papel nas mãos. A caligrafia estava impecável, cada palavra escolhida cirurgicamente. Não se preocupe, Henrique. Não é porque alguém esteve do seu lado que ela quer ficar para sempre. Li e reli. Senti o peso daquelas palavras. O eco da minha humilhação transformado em manifesto de libertação.
Guardei tudo na minha bolsa e voltei para a cama. Henrique estava acordando, se espreguiçando com aquele sorriso preguiçoso. Bom dia, aniversariante, disse, beijando seu rosto. Bom dia, amor. Mal posso esperar pela festa. Eu também não, pensei. A tarde chegou rápido. A casa dos pais de Henrique estava decorada com balões azuis e prateados. A churrasqueira já soltava fumaça, o cheiro de carne temperada invadindo o quintal. Tia Márcia foi a primeira a me cumprimentar, me puxando para um canto. Bruninha, você está bem? Perguntou em voz baixa, olhando ao redor como se fosse contar um segredo. Eu e as meninas temos conversado sobre você e o Henrique. A gente está preocupada. Eu estou bem, tia. Menti, apertando sua mão. Hoje vai ser um dia especial. Ela me olhou com uma mistura de pena e curiosidade, mas foi interrompida pela chegada de mais convidados. Karine chegou por volta das 3 da tarde. Vestido justo, salto alto, sorriso confiante. Cumprimentou Henrique com 2 beijos demorados, a mão dela permanecendo no braço dele por tempo demais. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ela me deu um sorriso cordial, vazio. Oi, Bruna. Tudo bem? Tudo ótimo, respondi, devolvendo o sorriso com a mesma falsidade. A tarde transcorreu em câmera lenta. Conversei com os convidados, ajudei Dona Zuleide na cozinha, fingi interesse nas histórias dos primos, mas minha mente estava em outro lugar, contando os minutos até o momento certo. Henrique estava radiante, cercado de amigos, cerveja na mão, rindo alto demais. Vez ou outra me lançava um olhar, como se checasse se eu estava cumprindo o meu papel de namorada comportada. E eu estava. Por enquanto, quando o sol começou a se pôr e as luzes do quintal foram acesas, seu Mário pediu atenção batendo uma faca no copo. Pessoal, hora do parabéns! Todos se reuniram ao redor da mesa onde o bolo estava. Henrique no centro, sorriso largo, 32 velas iluminando seu rosto. Cantamos parabéns. Ele apagou as velas. E então começaram os gritos. Discurso! Discurso! Pede ela em casamento. Tá na hora, Henrique. Meu coração disparou. Era agora. O tempo pareceu congelar. Todos os rostos estavam voltados para Henrique, expectantes, sorrindo com aquela empolgação inocente de quem assiste a um momento que acredita ser mágico. Tia Márcia cutucava tia Ivane. Dona Zuleide tinha as mãos no peito, emocionada. Karine observava de longe, o sorriso levemente contraído. Henrique riu, constrangido, levantando as mãos num gesto de rendição. Calma, pessoal. Hoje é só meu aniversário, não precisa de mais emoção que isso. Mas a turma não deixava barato. Os gritos continuaram, cada vez mais altos. Não seja covarde! Ela tá aqui do seu lado há 3 anos. Faz a mulher feliz, rapaz. Foi quando me levantei. Senti todas as atenções se voltarem para mim. Minha mão tremeu levemente quando alcancei minha bolsa e peguei a caixinha de veludo. O silêncio que se instalou foi absoluto. Até o vento pareceu parar de soprar. Bruna. Henrique começou, os olhos arregalados. Caminhei até ele com passos firmes, cada um deles ecoando no chão de cimento do quintal. Parei bem à sua frente, sob o olhar emocionado de dezenas de pessoas que esperavam um conto de fadas. Henrique, disse, minha voz saindo firme e clara. 3 anos, né? 3 anos ao seu lado. Ele engoliu seco. Não sabia se devia sorrir ou se preparar. Eu podia ver a confusão nos olhos dele, a mente trabalhando rápido tentando entender o que estava acontecendo. 3 anos em que eu tentei ser a mulher perfeita para você. A que não cobrava, não reclamava, não enchia o saco. Minha voz começou a carregar peso. A que aceitava seu silêncio, sua frieza, suas ausências. O desconforto começou a se espalhar entre os presentes. Dona Zuleide franziu a testa. Tia Márcia trocou olhares com tia Ivane. Bruna, o que você está fazendo? Henrique sussurrou, tentando pegar minha mão. Dei um passo para trás. Estou te dando um presente de aniversário. Estendi a caixinha. Abre. Ele hesitou, mas a pressão social era grande demais. Com as mãos trêmulas, pegou a caixa e a abriu. Dentro, a aliança barata de bijuteria brilhava sob as luzes do quintal. E embaixo dela, dobrado com cuidado, o bilhete. Leia em voz alta, pedi, minha voz cortando o silêncio como lâmina, para que todos ouçam. Bruna, não. Lei! Não foi um pedido, foi uma ordem. Ele desdobrou o papel, os olhos correndo pelas palavras. Seu rosto empalideceu. As mãos tremeram mais. Não se preocupe, Henrique. Sua voz saiu baixa, quase inaudível. Mais alto, exigi. Ele respirou fundo, a vergonha começando a tingir suas bochechas de vermelho.
Não se preocupe, Henrique. Não é porque alguém esteve do seu lado que ela quer ficar para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Zuleide levou a mão à boca. Tia Márcia arregalou os olhos. Os amigos do escritório se entreolharam, confusos. Karine ficou pálida. Reconhece? Perguntei. Minha voz tranquila agora, quase doce. É quase igual ao que você disse sobre mim naquele Natal. Lembra? Não é porque tá do meu lado que é certeza de casamento. Bruna, eu posso explicar. Não precisa. Sorri, e foi um sorriso genuíno, livre. Você estava certo naquele dia. Estar ao lado de alguém não garante nada. E agora eu entendo isso melhor do que nunca. Dei mais um passo para trás, criando distância física e emocional. Eu ia esperar você me descartar quando fosse conveniente para você, quando Karine ou qualquer outra estivesse pronta para tomar meu lugar, quando você finalmente resolvesse esse problema, como você disse nas suas mensagens. Dona Zuleide ofegou. Seu Mário fechou a cara. Tia Márcia murmurou um "eu sabia" para tia Ivane. Henrique tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares de decepção e choque. Mas sabe o que eu descobri, Henrique? Continuei, sentindo lágrimas quentes finalmente escorrerem, mas não de tristeza, de alívio. Descobri que eu não preciso da sua certeza, não preciso da aprovação da sua família, não preciso ser conveniente para ninguém. Tirei do dedo o anel de prata que ele me deu no nosso primeiro aniversário de namoro, a única joia que ele me presenteou em 3 anos, e coloquei sobre a mesa, ao lado do bolo. Feliz aniversário, Henrique. Espero que você e Karine sejam muito felizes. Ou convenientes. Tanto faz. Virei as costas. Caminhei em direção ao portão. Ninguém me parou. Ninguém disse nada. Apenas o som dos meus passos no chão e o zunido distante das cigarras. Quando cheguei ao carro, olhei para trás uma última vez. Henrique continuava parado, segurando a caixinha, exposto e pequeno diante de todos. As tias já o cercavam com olhares de reprovação. Karine tinha desaparecido. Entrei no carro, liguei o motor e saí dali. A estrada estava vazia, a noite clara, as estrelas brilhando acima de Itatiba. Abri os vidros e deixei o vento bagunçar meus cabelos. Pela primeira vez em anos, respirei fundo e senti os pulmões se encherem completamente. Quando cheguei em casa, no apartamento que ainda era nosso, mas não por muito tempo, peguei meu celular e abri o Instagram. Meus dedos digitaram sem pensar, as palavras fluindo naturalmente. Liberdade não se implora, se conquista. Postei e desliguei o celular. Sentei no sofá, abracei meus joelhos e finalmente chorei. Mas não foi choro de dor, foi choro de luto pelo que eu achei que tinha e de celebração pelo que eu realmente consegui. Minha dignidade de volta. No dia seguinte, começaria a procurar um apartamento só meu. Pequeno, simples, mas meu. Voltaria à terapia e continuaria reconstruindo quem eu era antes de me perder, tentando ser quem ele queria. E pela primeira vez em 3 anos, o futuro não me assustava. Porque agora, finalmente, ele era meu. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.